Oi gente, tudo bem? Meu nome é Helenice, eu sou pedagoga e mãe de uma criança autista de 9 anos. Como eu trago aqui alguns assuntos a respeito de autismo, mais uma vez eu vim trazer para ajudar algumas pessoas, como principalmente os pais, a lidar com algumas questões do autismo. Como, por exemplo, estereotipias. Estereotipias são comportamentos repetitivos nas pessoas com autismo. Muitas pessoas veem como algo que está sendo feito como se fosse desregulado, né? E essa não é a verdade. Para você identificar uma estereotipia na pessoa, na criança com autismo, geralmente são movimentos repetitivos. Muitas crianças gostam de ficar se movimentando assim, né? Nas cadeiras, batendo o corpo, às vezes mexendo muito as mãozinhas, todo tipo de comportamento que é como se fosse assim, disfuncional, vamos dizer, não tem uma função aquele comportamento. Mas os autistas, eles utilizam essa forma de se movimentar, repetir palavras às vezes, para se regular, muitas vezes para tentar até controlar o próprio emocional deles. E muitos têm as estereotipias como algo que funciona para se regular, né? Eles têm os comportamentos estereotipados para se autorregularem. Como eu vou perceber que o comportamento estereotipado está sendo ruim, vamos dizer assim, ruim? Geralmente o comportamento com estereotipias, que é se mexer muito nas coisas, tipo assim, um exemplo, meu filho, ele quando ele vai comer, né, ele pega a colher e ele vai colocar na boca, ao invés dele colocar a colher na boca, ele fica sacudindo a colher. Porque aquilo para ele de sacudir a colher é melhor do que se ele pegar a colher e pôr ou então ele põe até a comida na boca enquanto ele está mastigando, ele está sacudindo a colher. Ou ele pega qualquer coisa e fica sacudindo. A estereotipia dele é mais ligada ao movimento com as mãos. Então, isso atrapalha. Quando você percebe que a estereotipia atrapalha algo que seja funcional para ele, que dificulta algum processo, né, na alimentação ou qualquer outra coisa que ele vai fazer, que tira a concentração dele ao invés de deixar ele mais relaxado, vamos dizer assim, regulado, nesse momento é o momento em que as pessoas devem intervir, tanto as famílias, né, quanto nas terapias, porque os comportamentos estereotipados, eles vão atrapalhar algumas vezes, mas nem sempre a pessoa que tem esse comportamento tem que ser vista como alguém que está desregulado, como eu já falei. É ruim a criança ter estereotipias? Não, não é ruim. A criança com autismo, ou a pessoa com autismo, ter estereotipias, ela se autorregula. Então, quando você que não tem convívio, né, com autista, ou você mesmo que tem seu filho com autismo, e pode estar no início do processo, e tem dúvidas se aquilo ali é certo ou é errado, não se preocupe. Se não atrapalhar, não é errado. É até algo que pode ajudar, muitas vezes, a criança a se regular. Então, assim, mesmo que você veja o comportamento estereotipado e ache que aquilo ali nossa, a pessoa está se mexendo, né? Nossa, ela está assistindo alguma coisa repetidamente, falando a mesma palavra, cantando a mesma música. Não é algo para você julgar e criticar, é algo para você entender. Principalmente pessoas como nós, né, que temos a nossa capacidade mental intacta e nós temos condições de perceber a outra pessoa e ter empatia pela outra pessoa. Primeiramente, a gente não deve julgar e se colocar no lugar do outro, entendendo, né? Se você não tem autista na sua família e vê alguma pessoa com comportamentos estereotipados, entenda que aquilo ali é para ela se regular. Então é algo bom para ela. Não é algo que vai fazer mal ou algo que é estranho. Mesmo que pareça ser estranho, é estranho para quem está vendo, mas para a pessoa que está praticando a estereotipia, ela está se sentindo bem, ela está se sentindo até confortável. Quando intervir na estereotipia? Quando tiver esses momentos, né, que vão atrapalhar, e a intervenção muitas vezes ela é feita de maneira terapêutica, nas terapias, né? A pessoa com autismo, ela vai ter
a necessidade de ter terapias para ensinar ela a se comportar de uma forma que não vá atrapalhar, né? Um comportamento que vá substituir aquele comportamento dela que possa atrapalhar por um comportamento mais funcional. Então, nas terapias, como terapia ocupacional, integração sensorial, as pessoas elas vão, as crianças principalmente, porque eu falo crianças, porque geralmente o autismo diagnosticado na infância, ele é mais, não é mais fácil, mas assim, quanto mais intervenção o autista tem, melhor. Então, quando você tem condições de levar a pessoa, ou a criança com autismo para uma terapia, lá ele vai aprender a diminuir o comportamento estereotipado, fazendo ele substituir, por exemplo, o comportamento estereotipado com as mãos, mexendo muito, às vezes, mexendo nos órgãos sexuais, ou então colocando o dedo no nariz, coisas que você sabe que prejudicam, que são comportamentos inadequados, por comportamentos mais adequados. Nas terapias de terapia ocupacional, integração sensorial e tantas outras terapias que a criança vai fazer uso, né, para melhorar o comportamento, ela vai aprender a substituir a estereotipia por algo que ela também se regule, por exemplo. Ao invés de sacudir a mãozinha, sem função, pegar um brinquedo sensorial e apertar, né? Aqueles brinquedinhos de apertar. O Pedro, ele se utiliza muito de balão, porque o balão, para ele, é algo que regula. Eu já tentei substituir o balão por outras coisas, mas sempre ele quer mesmo o balão. Aqueles canudinhos de plástico, ele gosta de ficar mordendo, né? Se regulando. Ele se sente muito bem fazendo aquilo e eu percebo que às vezes é algo necessário para ele, porque a gente leva a criança em algum lugar que precisa esperar muito, tipo um consultório médico, e ele começa a perder logo a paciência, ele começa a se desregular. Então, para ele evitar uma crise, eu prefiro dar alguma coisa que ele vá se controlar, né? Ao invés dele ficar se sacudindo, né? A gente tenta mudar o foco dele, colocando algo que ele gosta de fazer. Sempre tenta entender o que a sua criança gosta por exemplo, se ele gosta de morder. Tem muitos brinquedinhos assim que já são próprios para crianças morder. Por exemplo, na Shopee tem muitos mordedores, para mordedores inclusive voltados para o público autista. São mordedores de plástico, que funciona muito, muito mesmo. Para criança que gosta de morder tudo. Ele gosta de morder tudo, ele gosta de morder lápis, ele gosta de morder o que for que tiver pela frente e ele já põe na boca. Então sempre eu estou tentando substituir o que ele pega para brincar com algo que ele possa colocar na boca e que não vai prejudicar ele de maneira nenhuma, né? Não seja pequeno, que seja algo apropriado para aquilo, para que aquela estereotipia que ele tem se torne funcional. Não tem uma causa específica para que a estereotipia aconteça. No autismo, a gente já sabe, né, que por alguns estudos, a percepção dele é mais lenta. A percepção ocular dele é mais lenta, entra mais lento. Então, quando vai passar pelo sistema vestibular, que é o sistema de equilíbrio, ele demora mais ter percepção, talvez cause a dificuldade dele na linguagem, né, a dificuldade dele em aprender, né? Então, assim, ainda faltam muitos estudos, a gente é muito deficiente em estudos, em pesquisas, que realmente consigam entender alguns fatores que causam muitas características no autismo, né? Mas cada autista é diferente do outro. Nunca a gente pode colocar o autismo como uma coisa igual. Sempre, cada pessoa com autismo é diferente uma da outra. Então, você como pai e mãe de uma criança autista, que tem alguma dificuldade em relação a identificar se aquela estereotipia que ele está fazendo é algo ruim, perceba que se aquilo vai prejudicar ele em algo. Se não for prejudicar, não é ruim. E a partir do momento que você perceber que prejudica, muda o foco dele, põe algo que ele vá se regular com aquilo, né? Um brinquedo que ele possa morder, ensine uma habilidade diferente para ele, né? Porque assim, não só nas terapias as crianças aprendem, principalmente em casa elas vão aprender.
Com certeza as terapias são muito, muito necessárias, mas a família está disposta a ensinar, confiar e acreditar na criança que ela vai conseguir realizar aquilo que você tanto deseja, né, que é a autonomia, é muito importante. Então, acredite no seu filho, acredite na pessoa que você cuide, né, com autismo. Transmita confiança, ensine novas habilidades, ensine ela a se regular de uma forma mais funcional, com muitos artifícios, né? Entenda, conheça a sua criança, que com certeza ela vai agradecer você. Então, esses comportamentos estereotipados e repetitivos têm solução. Não julgue as pessoas que têm esses comportamentos. Basicamente, todos os autistas que você conhecer vão apresentar algum detalhe, algum comportamento que você julga, né, como algo diferente, mas entenda que aquilo ali é para o próprio bem do autista. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Compartilhe com quem precisa e até a próxima.